Olá, amigos, sejam bem-vindos ao seu canal financeiro. Sou seu apresentador Bruno Macedo e hoje nós estamos num episódio especial do Diário da Forja Taurus que passa no dia das eleições do segundo turno, que, se não me engano, para quem está vendo a posteriori, é o dia 28 de outubro de 2018. E eu estou gravando esse vídeo especial aqui e espero que quem possa ter acesso a essa informação tenha antes da segunda-feira, caso ela seja necessária, justamente para falar de um detalhe. E se o Haddad vencer as eleições? O que a gente vai fazer? Mas para falar desse assunto, primeiro eu gostaria que os senhores se inscrevessem no canal, apertassem o sininho para receber notificações, visitassem as redes sociais e após a vinheta nós vamos abordar isso. Amigos e amigas, ao longo desses últimos meses e ao longo de quase toda a história do canal, nós falamos sobre investimentos, finanças pessoais e até algumas questões holísticas, né, relacionadas à pessoa e por que ela investir, ou a saúde mental da pessoa, mas bem focado em investimentos. E a grande maioria dos investimentos que nós falamos nesses últimos tempos foram justamente pensando na vitória do Bolsonaro. Inclusive, o quadro mais famoso do canal, o Diário da Forja Taurus, que alavancou aqui esse projeto, ele é basicamente focado numa eventual vitória do Bolsonaro, né? Eu estou usando essa camisa vermelha aqui, mas não tenho nenhuma preferência política, sendo bem sincero com vocês, e também não tenho interesse nenhum em discutir esse assunto. Mas ele é relevante num ponto. Por óbvio que se o candidato do PT ganhar as eleições, boa parte dos nossos investimentos precisam ser revistos. E eu acredito que ao longo desse tempo eu não fiz nenhum vídeo falando com os senhores de uma alternativa, um caminho a ser seguido, caso tudo aquilo que se projeta ou tudo aquilo que está bem provável de acontecer não aconteça. Afinal, né, como eu disse aos senhores, eu estou lendo o livro do Cisne Negro, né, e o Antifrágil, do Nassim Taleb. Vou deixar aqui os nomes dos livros e do autor aqui na tela, mas são eventos inesperados que podem levar justamente para aqueles que estão prontos uma grande alavancagem no seu patrimônio. Para aqueles que não contam com imprevistos, podem ser muito prejudicados. Então vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que eu estou no mesmo barco que os senhores e só agora me ocorreu falar sobre esse vídeo. Portanto, a maioria das sugestões que eu vou dar eu ainda não investi na minha carteira, ou não estou investido no momento, tá? Mas a primeira coisa que precisa ser dita, e eu acho que é bem evidente, ninguém vai nem precisar de explicações mais profundas, é que, numa eventual vitória do candidato Haddad, o Diário da Forja Taurus vai se encerrar imediatamente na segunda, sem nenhum tipo de questionamento, até porque a Taurus será um investimento que será cortado dessa carteira. Por óbvio, o único candidato que fez qualquer sinal com o intuito de liberar as armas nesse país foi o candidato Bolsonaro. Então, somente valerá a pena manter a Taurus em carteira se ele for o candidato eleito, né? Porque, caso contrário, a situação da Taurus permanece como está, o mercado reduzido e, se formos analisar friamente, cheia de dívidas, não em recuperação, mas apresentando muitos prejuízos recentes. E, bom, não é uma empresa sadia nem especulativamente valiosa se não for o Bolsonaro o presidente. Isso já é bem evidente. Uma outra coisa que pode ser revista seriam investimentos em bancos privados, né? Como o candidato Haddad não é muito amigo do mercado, como ele bem já disse em muitas entrevistas e no seu plano de governo, muito possivelmente os bancos privados, a priori, devem sofrer algumas baixas. Pelo menos eu acredito nisso, diante do que ele comenta, né?
Eles sofreram forte valorização com a vitória do Bolsonaro no primeiro turno, e uma vitória do Haddad deve levar a uma forte desvalorização na segunda-feira, né? E é claro que eu tenho que ser bem honesto, diante de uma eventual vitória do Haddad, é bem possível que toda a bolsa caia. Eu até fico pensando se algum investimento de curto prazo seria válido em ações. Mas como eu não sou de desistir, eu tentei pescar algumas informações aqui e ali e eu acredito que há sim algumas alternativas para investir. Mas não seria primeiramente nem em Forja Taurus, nem em bancos privados, né? Fundos baseados e de investimento em ações também não devem ser uma alternativa, até porque eu nunca recomendei, né? Eu acredito que a pessoa deve investir com as próprias pernas e escolher ela próprias ações, ainda que ela tenha um pouco mais de trabalho. Para quem gosta disso alternativa, é bom ficar de olho, justamente porque as grandes ações aí, as mais comentadas, elas devem sofrer baixa, né? Eu acredito que empresas como Ambev, empresas mais ligadas aí a uma melhoria da situação financeira do país podem ser prejudicadas. A Ambev já está prejudicada com concorrência da Heineken, né? E se ela sofrer esse baque, né, na economia, né, possivelmente ela deve ser prejudicada, né? Lógico, tudo isso aqui é uma prospecção. É uma bolsa como um todo deve ser prejudicada. Já falamos de Taurus, já falamos de Ambev, já falamos de bancos privados, mas também é possível alertar que os bancos, as fintechs, empresas de tecnologia, como o Banco Inter, possivelmente também serão muito prejudicadas, pois elas dependem de uma alavancagem da economia. Se você considera que a economia vai retroceder alguns passos, é possível que as pessoas não queiram investir em áreas como essa. Também o varejo deve sofrer, né? A Via Varejo, o Magazine Luiza, né? Uma notícia como essa iria arrefecer o ânimo das pessoas comprarem, já que se espera um grande aumento do desemprego, né? O candidato do PT fala em aumentar o salário mínimo, mas um aumento do salário mínimo que é pago por empreendedores pode ser um tiro no pé. Foi como aconteceu no caso da greve das domésticas, né? As domésticas pleitearam direitos iguais aos outros trabalhadores e conseguiram. E como consequência ficaram sem emprego, porque as pessoas não tinham mais como manter as domésticas pagando todos os benefícios. E hoje você vê que muitas pessoas que tinham domésticas, elas mesmas fazem o serviço ou contratam diaristas, ou seja, aumentar os direitos sem aumentar as condições das pessoas fornecerem ou terem acesso a esses direitos, não muda muito a situação, podendo até piorá-la. Então, o que a gente poderia fazer? Já que não é no varejo, não é nos bancos privados, não é em empresas grandes que dependem de uma mudança no panorama atual, o que poderia ser feito? Bom, o primeiro o fato que se fala que é muito importante é que numa eventual vitória do Haddad, o dólar tende a disparar. Isso já foi comentado, inclusive, enquanto ele vencia no segundo turno, comentava-se que o dólar estava subindo desesperadamente, chegando até a casa dos R$ 5 praticamente. Então, um primeiro investimento interessante é investir para quem não conhece, um fundo cambial ou comprar a moeda em mercados futuros, né? Uma outra alternativa seria investir em empresas exportadoras que ganham o seu capital todo vendendo a sua produção. Exemplos: Suzano, Klabin, a Minerva, embora ela tenha muitas dívidas, ela pode se favorecer com a alta de um dólar, e muitas outras empresas, a Braskem, né? Procurar empresas exportadoras que ganhem dinheiro com a alta do dólar. Essa é uma alternativa, e uma alternativa bem direta e bem evidente. Uma outra coisa que pode ser valorizada são as empresas da construção civil, que seriam valorizadas nesse caso, seriam coringa. Elas seriam tanto valorizadas por uma melhoria na economia, como por uma política do PT de aumento de moradias populares, né? Talvez não tanto quanto no governo Bolsonaro, mas sim empresas do ramo da construção civil e infraestrutura podem ser alavancadas. Gerdau, Gafisa, Tenda,
Talvez aquelas mais de baixo custo, né? As que produzam domicílios de maior valor agregado, essas possam ser prejudicadas. A Viver, que está em recuperação judicial, pode ser minimamente alavancada. A WEG, que trabalha com equipamentos, né? Todas essas empresas que trabalham com infraestrutura. Nessas, as estatais poderiam ser beneficiadas. A Petrobras e aquelas que já foram estatais, mas que são sólidas no país, a Vale, uma melhoria da sua relação do Brasil com a China, né? Um aumento dessa relação do Brasil com a China, que é o que deve acontecer, né? Uma vez que o governo do PT distanciaria ainda mais o Brasil dos Estados Unidos, aproximando mais da China. É uma possibilidade de empresas que podem se valorizar num cenário como esse. Se, também é importante falar, se, por um lado, os bancos privados tendem a se prejudicar, os bancos públicos podem ser beneficiados. O Banco do Brasil e Caixa podem sim ser bastante valorizados justamente por estarem na mão do governo e por políticas do PT que visem a valorizar essa área. Eu acredito que eles também seriam prejudicados, na minha opinião, mas menos. Mas há um viés de que eles possam sim sofrer alguma valorização, né? Então, basicamente é isso, galera. Investimentos para o governo Haddad, que eu considero válidos, seriam investir em dólar, investir em empresas exportadoras, né, no dólar, inclusive no mercado futuro, investir em empresas de infraestrutura relacionadas à questão de moradia e investir talvez em empresas estatais, né? Não visando uma privatização, né? Por exemplo, a despeito da condição do presidente, em Minas Gerais, se ganhar o candidato Zema, ele já falou que gostaria de privatizar a CEMIG e a Copasa. Mas como ele já deu sinais de que pode voltar atrás, o investimento nela pode sofrer uma grande flutuação, valorizar muito e quando ele voltar atrás desvalorizar muito, né? Então é um cenário bem confuso, é um cenário bem caótico, né? Talvez seja uma boa deixar parte do seu capital também em renda fixa, principalmente os títulos do Tesouro, que talvez sofram uma boa valorização, porque quando o mercado de ações se torna perigoso, as pessoas tendem a buscar os títulos públicos. Inclusive, se o Bolsonaro ganhar, os títulos públicos tendem a se desvalorizar ainda mais, uma vez que vai ficar mais seguro investir em ações, né? Então, o cenário é esse: títulos públicos, dólar, empresas exportadoras, empresas estatais, algumas específicas, né? Petrobras e empresas quase estatais, vamos dizer assim, como a Vale, e empresas relacionadas ao ramo de residências populares podem ser investimentos interessantes no caso de uma vitória do Haddad, né? Então eu fiz esse vídeo justamente para alertar os senhores e para que estejam preparados no caso de um revés, né? Sei que a grande maioria espera uma vitória do Bolsonaro, mas talvez ela não venha, né? Do mais, era isso que eu tinha para dizer. Eu gostaria de agradecer a todos pela audiência. Se possível, deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho e visite as redes sociais que estão aparecendo para obter maior conteúdo. Visite o curso Segredos da Bolsa para também poder se familiarizar mais com essa iniciativa que vocês têm de crescer com empreendimentos na Bolsa. Um abraço do fundo do coração e para aqueles que tiverem disponibilidade, até a live de hoje, comentando o resultado das eleições. Fiquem todos na paz e também até o próximo vídeo.